Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida, que Ele logo. Queridos e amados irmãos, hoje a igreja celebra a solenidade de todos os santos. Esta solene liturgia, no mundo inteiro, exceto no Brasil, celebra-se no dia 1º de novembro, mas em se tratando de uma missa de preceito, o que significa uma missa de preceito? Que católico não pode faltar, como a missa dominical. Nós que somos católicos, cometemos pecado grave, faltando a missa dominical, e ainda pior, indo na celebração da palavra e substituindo a missa dominical. É pecado, a gente tem que ir na missa. Ah, mas na minha comunidade só tem celebração. Vai na missa. A missa dominical é missa de preceito. E nós, católicos, não podemos faltar à missa dominical. Faltando, temos que confessar para comungar na próxima missa. E isso é que ensina a Igreja Católica, no seu magistério. Quem a gente vai seguir, não sei. Se cada padre, porque cada padre fala uma coisa, né? Tem padre que, não, a missa, a celebração é a mesma coisa de missa. Mentira, né? Não se compara. Não existe comparação dessa natureza. A missa é o santo sacrifício. Nós católicos não podemos, nem de forma alguma, trocar a missa por nada. Muito menos por uma festa de aniversário, por um churrasco, por um pedaço de bolo. Não. O santo sacrifício no dia do Senhor deve ser prioridade na nossa vida. A vontade que dá é quando alguém vem confessar que não foi na missa por preguiça, é dizer, vai ficar 2 meses sem comungar. Se pudesse fazer isso, mas a gente não pode, né? Para a gente criar vergonha na cara e não faltar missa por preguiça. Então, a solenidade de todos os santos é um preceito que nós católicos temos a obrigação, como católicos, de cumprir. Justamente porque caiu na sexta-feira e cai no dia de semana, que a CNBB pediu para transferir para o domingo. Todos os anos, a solenidade de todos os santos sempre é transferida para o domingo mais próximo.
justamente para nós que somos católicos não perder essa solenidade, porque é importante para a nossa vida de fé. E o que diz essa solenidade de hoje? O que é a santidade? Como eu alcanço a santidade? É verdade que a igreja hoje se volta o seu coração para o céu, se enche de alegria ao contemplar a multidão que já participa da glória, já está no céu, já contempla a plenitude de Deus. É verdade que a nossa fé nos diz que só Deus é santo, mas Deus nos chama a participar da sua santidade. A Bíblia nos diz que santo significa aquele que é separado. Deus é aquele que é separado, absolutamente diferente de tudo que existe no céu e na terra, porque Ele é único, Ele é absoluto, Ele sozinho se basta. Deus sozinho é pleno, não precisa de nós. Sozinho Deus é infinito, sozinho Deus é feliz, é Deus e basta. Mas Deus quer que nós participemos da sua santidade. São muitos, são milhares, como nós ouvimos na leitura do Apocalipse de São João, são milhares os santos, uma multidão, e Deus quer hoje que nós nos associemos, nos unamos a essa multidão de santos. É claro que canonizados só aqueles que terminaram sua carreira e, devido aos seus milagres, sua vida de perfeição aqui na terra, alcançaram os altares. Nós podemos um dia alcançar os altares? Podemos, que para Deus nada é impossível. Nós não conseguimos ser santos por força própria, só por graça, por bondade, porque Deus olha para a nossa pequenez, para a nossa miséria e nos perdoa. Mas não podemos nos achar incapazes da santidade. Pelo contrário, Deus nos torna capazes de sermos santos, de buscar a santidade. A santidade não é algo inalcançável. A gente fica olhando as histórias dos santos e a gente diz: eu nunca vou ser santo. Claro que vamos, é só querermos. É claro que não é um prêmio, uma conquista, digamos assim, que a gente parece um troféu. Não, é luta, é escolha diária, é busca de Deus diária, é rezar diariamente. Ninguém vai ser santo sem rezar, ninguém vai ser santo sem fugir do pecado, ninguém vai ser santo se não se esforça, se não tem esforço de vida, se não tem coragem de deixar certas coisas, certos pecados. Não é difícil a santidade, não é algo inalcançável, pelo contrário, o Senhor nos chama a viver a santidade aqui na terra. Como faço para alcançá-la, Padre? Primeiro, temendo a Deus, escolhendo Deus como único na sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus mais que a sua família, mais que os seus filhos, mais que a sua casa, mais que as suas coisas, amar a Deus acima de tudo, amar a Deus mais que as minhas picuinhas, minhas coisinhas. Primeiro passo para buscar a santidade é amar a Deus de coração. E se a gente ama a Deus de coração, a gente não troca Deus por nada. Nem a preguiça, nem o cansaço é capaz de nos segurar, porque nós amamos a Deus. Nada é capaz de nos tirar do coração dele. Então, amar a Deus. E depois, na vida prática, no dia a dia, escolher aquilo que agrada a Deus. Será que nós no dia a dia escolhemos aquilo que agrada a Deus? Fugir do pecado, controlar nossos impulsos,
controlar nossos instintos, porque amamos a Deus. E Deus nos quer vivendo a santidade. Então, a santidade é nada mais, nada menos do que sermos coerentes com o amor de Deus. Deus me ama acima de tudo. Deus me ama com um amor único, particular. É claro que Deus não ama um mais do que a outro. Deus nos ama com um amor pessoal, único. Todo o amor dele para cada pessoa. E é esse amor de Deus que nos faz responder com uma vida coerente. O que é ter uma vida coerente? Uma vida segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Isso é vida de santidade. Não precisa fazer muita coisa, não precisa realizar grandes obras. A própria graça de Deus vai multiplicando a santidade em nós. A própria graça de Deus vai transformando a nossa vida. Esta igreja que caminha, que a gente chama igreja peregrina, se encontra com a igreja celeste, a igreja que está no céu, quando nós vivemos os mandamentos de Deus, quando nós nos esforçamos para viver o que Deus tem para nós, quando nós não trocamos Deus por qualquer coisa, quando nós tememos o Senhor, quando nós não pecamos porque amamos a Deus. E na sua vida, você precisa escolher o caminho de Deus, e cada vez mais, deixar os caminhos das trevas. Nossa igreja é fruto da santidade de tantos homens e mulheres, tanto sangue derramado, tantas pessoas que no seu dia a dia preferiram o caminho de Deus. São Francisco de Assis deixou a riqueza para servir a Deus. Tantos outros preferiram morrer, serem degolados, decapitados, crucificados, a espada, e tantas outras coisas, tantas outras mortes violentas passaram os santos para agradar a Deus. Os mártires de Cunhaum, no Rio Grande do Norte, um deles foi-lhe arrancado o coração pelas costas, mas ele não negou a Deus. Ele preferiu que lhe arrancassem o coração, mas ele não negou a Deus, ele não fugiu de Deus, ele foi capaz de entregar a vida. Imagina uma pessoa morrendo, imagina a história dos mártires, e a gente não consegue fazer o mínimo, que é ir na missa dominical. Qualquer oportunidade que tem, a gente troca Deus. Se não tiver nada para fazer, eu vou na missa. Mas se tiver, eu vou deixando Deus de lado. Não dá vergonha na gente isso, não? Tantos homens e mulheres entregaram sua virgindade, entregaram sua pureza, deixaram a família, deixaram riqueza, sofreram na carne para agradar o Senhor. E nós não damos o mínimo para Deus. Quantos de nós Deus tem o último lugar? A gente agrada namorado, a gente agrada marido, a gente agrada filho, a gente agrada todo mundo, patrão, e quem quiser mais, mas a Deus a gente não agrada. Qual é a melhor forma de agradar a Deus, Padre? Fugindo do pecado, se esforçando para não pecar. Pecar com a língua, pecar com o coração, com o ódio, com o rancor, com a vingança, com a maldade, com o próximo. Agradamos muito a Deus quando nós fugimos das ocasiões que nos tiram de Deus, que nos fazem experimentar a miséria do pecado. Todos nós somos caminheiros, todos nós somos pecadores. Não é porque eu sou padre que sou melhor do que ninguém. Todos nós pecamos, mas nós não fomos criados para vivermos na miséria do pecado. É o esforço diário, a busca diária,
o querer diário, o fugir das ocasiões de pecado diário, que me leva a viver uma vida de santidade, não precisa muita coisa. É só a gente sair do WhatsApp, que é uma rede de pecados, né? Pornografia. É só a gente sair de algumas redes sociais que nos fazem pecar. É só a gente escolher a família, rezar em família, escolher um horário para rezar com sua família, sentar à mesa todos para fazer a refeição. É só a gente educar nossos filhos no caminho de Deus. Até onde você puder, educa seu filho para Deus. Eu sei que depois de uma certa idade não tem mais o que a gente fazer, não temos mais força, mas até estar debaixo do seu teto, faça como Deus te ensinou a fazer. Não se limite, não se deixe conduzir pelo mundo, não se deixe conduzir pelo pecado. Não importa se ele vai ficar bicudo, se ele não vai agradecer, mas Deus vai te agradecer, porque você educou uma pessoa para os valores verdadeiros. Mas infelizmente, parece que nós esquecemos que os nossos filhos são para serem conduzidos para Deus e não para o mundo. Formem futuros santos. Gostaríamos mesmo que tivéssemos o mesmo entusiasmo que temos para incentivar nossos filhos à faculdade, a mesma luta de pagar uma faculdade, sei lá, de medicina, uma faculdade de advocacia, que é caro, que nós tivéssemos o mesmo empenho para levar nossos filhos para a igreja, para o caminho de Deus. Mas não, a gente pensa em sucesso, em dinheiro, em patrimônio, em riqueza, e esquece que tudo vai acabar. Nós celebramos ontem a missa de finados, ninguém leva nada no caixão, não leva nada, e até ficar podre. A pior carniça é da gente, pior carniça, ninguém chega perto, e a gente só valoriza material, só valoriza dinheiro, e não valoriza Deus, o amor a Deus, o temor a Deus. Essa sociedade perdida na grana, na usura, que não busca o Senhor. Hoje, no dia de todos os santos, exaltamos a santidade minúscula. O menor ato de santidade que você tem, que é de pegar o seu terço na sua casa e rezar, é um ato de santidade. É um ato de santidade matar a fome de um pobre. É um ato de santidade perdoar a ofensa. É um ato de santidade contribuir para que os seus filhos não sejam iguais a todo mundo, melhor que todo mundo. Quando a gente morre, ontem o padre falava que a gente se encontra com Deus no juízo particular. O que nós vamos apresentar a Deus? Que tipo de alma vai se apresentar diante do Senhor? Que tipo de pessoa? Quais os atos cristãos que você vai apresentar a Deus? E não é Ele que vai mandar você para o inferno, não, é você, sou eu, é a minha escolha. Isso é que é o pior. A gente tem como escolher, mas a gente escolhe errado. A santidade é possível nos mínimos, nos pequenos detalhes. Às vezes a gente não consegue controlar o egoísmo. Peça ao Senhor a graça da cura do egoísmo. Só pensar em si. O temperamento, às vezes nosso temperamento é agressivo, humilha o outro. Dentro da própria casa, chama a esposa de burra que não sabe nada, chama o marido de iletrado, de patife, por aí vai. Santidade é corrigir nossas palavras de humilhação contra o outro. Santidade é corrigir nossos atos, por menores que eles sejam. Corrigir nossa vida diária, segundo o critério do Senhor. Santidade pode ser o menor ato, na nossa própria casa, no nosso próprio trabalho, de não explorar o outro,
Nós podemos, meus irmãos, viver a santidade aqui e agora. Nós podemos. Nós temos capacidade, porque Deus nos deu no nosso batismo. Nós fomos marcados, plasmados com o Espírito Santo, com toda a força e graça que Deus derramou sobre nós. Nós podemos escolher o caminho do Senhor. Nós podemos escolher agradar a Deus. Nós podemos escolher um caminho de santidade no dia a dia. Volto a dizer, não precisa fazer muita coisa. Nos pequenos gestos a gente consegue viver como Deus quer. Isso é a santidade diária que Deus pede de nós. Essa é a santidade que muitos homens e mulheres tiveram e alcançaram os altares, portanto, que fez da sua vida uma entrega verdadeira e sincera, um matrimônio que reza, família que reza, família que consagra a sua vida a Deus, família que tem Deus no coração, família que vive a espiritualidade conjugal, com Jesus no meio. Eu tenho uma amiga, que ela tem um marido, que ela diz que mata um leão por dia. Imagina como não é o marido dessa amiga minha, né? Padre, eu mato um leão por dia. Por quê? Porque eu tenho que olhar para o meu marido e ver nele Jesus abandonado, que eu preciso cuidar, que eu preciso amar, que eu preciso acolher. Talvez nossa família tenha um Jesus abandonado, que a gente vai precisar amar, precisar perdoar, precisar acolher. Escolha a santidade, ela é possível, e ela é possível nos pequenos gestos, nas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, no dia a dia. E por fim, Jesus nos dá a Eucaristia, alimento para os que querem a santidade, as orações diárias que nós podemos fazer. Não é rezar só para o mal não acontecer. Infelizmente tem católicos que rezam só para não acontecer nada de mal na sua vida, e no dia que acontecer, porque todo mundo está sujeito a isso, a cair, a escorregar, a ter uma doença, a bater de carro. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa, estamos aí na vida, no mundo, não subimos para o Pai ainda. Devemos rezar porque Deus é bom, porque Deus é amor. Eu devo ir à missa, não é para ter uma semana abençoada, e se não for abençoada? Primeira coisa que muitos católicos pensam: não, se eu não for na missa, minha semana não presta. Não, eu vou à missa porque Deus é amor, Deus é bom. E se eu cair, Ele vai me ajudar a levantar. Se eu quebrar, Deus vai me ajudar a trabalhar e reconquistar. Se eu estiver doente, Deus vai me dar força para eu lutar, para buscar a saúde. Se alguém na minha casa passar mal, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar força, Ele vai estar do meu lado. Mas não procurar Deus só quando eu preciso. Meus irmãos, santidade é simples, é colocar Deus no centro da nossa vida. Colocar Deus no centro da nossa história, colocar Deus no centro da nossa família. É simples ser santo, não é tão difícil. Agora, requer esforço, né? Requer abandonar algumas pessoas. Infelizmente, tem gente que não consegue ir com a gente, e a gente vai precisar deixar. É deixar alguns hábitos, é deixar algumas pessoas. Santidade é isso. É esse esforço diário que nós buscamos para fazer o querer de Deus. Que Jesus te abençoe nesse dia de hoje, que Ele toque no seu coração, e que você saia dessa missa de hoje escolhendo ser uma nova pessoa, escolhendo ser um novo ser humano. Meus irmãos, essa sociedade precisa de cristãos. Com os desafios que nós temos hoje, essa sociedade precisa de homens e mulheres que temem a Deus, que põe Deus em primeiro lugar. Carecemos
de homens e mulheres que vivem a santidade no dia a dia. Feche os seus olhos e o Padre quer rezar por você. Os seus desafios de cada dia, suas lutas diárias para viver a santidade. Senhor Deus, eu quero te pedir pelos seus filhos que o Senhor trouxe a Santa Missa hoje para falar de santidade. Eu quero te pedir, se cada um sentir no coração que deve deixar algo, que o Senhor potencialize essa vontade, esse desejo. Eu quero te pedir, Senhor, que tua bênção desça sobre eles, para que eles te amem acima de tudo e acima de todos. Eu quero te pedir, Senhor, que abençoeis a vida, as escolhas, a família, o trabalho, a luta diária de cada um dos teus filhos que estão nessa Santa Missa de hoje, que me acompanham pelas redes sociais. Derramai sua graça em abundância sobre os corações que hoje disseram: eu vou ser melhor, eu preciso ser melhor. Que o Senhor te abençoe, volva para você o olhar de bondade e caridade e derrame graça e bênção sobre a sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.